Bom dia, boa tarde para quem está acompanhando agora e todos os cumprimentos para quem vai ver depois, né, de dia, de tarde, de noite. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela essa oportunidade de, mais uma vez, de falar e também de escutar, uma oportunidade de conversarmos sobre um tema que é tão importante para o Evangelho. Agradeço muito ao Recanto da Prece, sempre essas oportunidades que me dá. Bom, então vamos lá, sem muitas delongas, não é? Tentar apresentar esse tema sobre o emprego da fortuna. E esse tema, ele se baseia numa passagem do Evangelho de Lucas, não podeis servir a Deus e a Mamon, que está em Lucas 16, 13. Então, é muito interessante que Lucas não escreveu não podeis servir a Deus e as riquezas. Mesmo esse nome Mamon sendo um nome estranho para seus leitores de língua grega, não é? Porque os evangelhos foram escritos na língua grega e Lucas ele é um erudito, né? Porque ele era um médico, então era uma pessoa com muitos estudos, não é? Então ele escreve de uma forma bem erudita, né? Eu gosto de dizer, para valorizar o Nordeste, era um José de Alencar, era um José de Alencar, e aí muito erudito e muito poético, né? Ele gosta de poesia, no seu evangelho tem, né, aqueles poemas de Zacarias, de Maria, de Simeão, dos anjos, etc. Né? Então, e eu fico assim pensando, né, que um homem erudito escrevendo para quem tem alguma erudição, porque não seria assim pessoas mais simples que poderiam entender bem esse evangelho. Para essas pessoas mais simples existe o evangelho de Marcos, que tem até uns errinhos de grego, mas não desmerece. Se eu fosse corrigir, se fosse meus alunos da turma de grego, eu ia fazer umas correçõezinhas, mas eu deixo passar, afinal de contas, Marcos é o grande, né? E tem João também, que escreve de modo mais simples. Mas aí Lucas, mesmo escrevendo para pessoas que supõe-se tenham mais cultura intelectual, ele coloca essa palavra que não é do idioma grego e deve ter sido uma surpresa para seus leitores, né, que é mamon. Então, assim, automaticamente, na hora que as pessoas leem esse termo, elas não entenderam. E isso forçou a perguntar, porque o grego gosta de saber das coisas minuciosamente. Então, eu acho que o objetivo também era esse, perguntar sobre essa palavra. E aí, eu acho, assim, esquisito às vezes, porque Lucas colocou essa palavra mamon para uma turma que não entendia nada dessa palavra e ele teve um objetivo. E os autores, quer dizer, os tradutores do Evangelho para a língua vernácula traduzem mamon. Então, quando coloca assim, não poder servir a Deus e a riqueza, ou ao dinheiro, aí ninguém pergunta nada, né? Que a gente já entende. E aí o objetivo de Lucas vai para o espaço, né? Então, eu acho que ele queria que a gente perguntasse. E eu também gosto de saber e fui, obviamente, olhar, né? Então, esse é um termo que é próprio dos sírios, não é? Ali onde estão saindo os refugiados, né? Ali de Damasco, ali onde houve a conversão de Paulo. E eles lá falavam o aramaico, não é? E aí depois deu origem ao idioma sírio atual.
mas é um idioma bem próximo do idioma de Jesus, né? E eu acho que Jesus usou essa palavra e os outros evangelistas resolveram traduzir a palavra, botar riqueza e dinheiro, né? Para que o leitor pudesse entender. E Lucas não, deixou a palavra esquisita aí, essa palavra estranha. Então, eu fui ver e realmente não casa se pensar. Porque essa palavra mamon vem de uma raiz chamada de amã, que quer dizer aquilo ou aquele em quem eu ponho a confiança. Ou seja, aquilo ou aquele em quem eu ponho, que é a referência da minha vida, que é o chão onde eu piso, não é? Que é aquilo que me sustenta, é nisso que eu me apoio. É um alicerce, é um chão firme. Então, isso aí é bem complicado, porque era uma divindade. Né? Então, significava que essa antiga divindade, ali naquele ambiente próximo a Israel, era uma divindade que exigia uma total dedicação dos seus adoradores, né? E exigia que cegamente confiassem, né? Confiassem nessa divindade e pusessem todo o seu empenho, toda a sua força de vontade, toda a sua energia em adorar essa divindade. Então, o Lucas deixou esse nome aí para a gente saber disso, que algumas pessoas colocam toda a sua confiança, sua dedicação, sua energia, o dinheiro passa a ser a referência da sua vida. Fica assim uma divindade mesmo que toma os espaços do pensamento, das decisões, as decisões são baseadas nisso. Então, é aí que tanto Jesus falou essa palavra, quanto Lucas preferiu não traduzir para o grego, não é, no qual está escrevendo, mas deixar a palavra mesmo que Jesus disse, para que as pessoas pudessem se perguntar o que é isso, o que é mamon, qual o significado real disso. E é muito interessante porque o São Jerônimo, que foi um grande tradutor da Bíblia, lá do século IV, ele afirma, né, na língua pagã dos sírios, as riquezas são chamadas de mamon, porque era a divindade que era a divindade que dava prosperidade para as pessoas, que dava riqueza material para as pessoas. Então, era uma divindade que dava muita riqueza, se acreditava que dava muita riqueza, mas que exigia demais dos seus adoradores, né? Exigia muito sacrifício, muita renúncia, muita dedicação, né? Se dizia. Então, também, já na Idade Média, que tudo vira o demônio, tem um autor chamado Pedro Lombardo, que diz que as riquezas são chamadas pelo nome de um demônio chamado Mamon. E aí entrou principalmente para a Igreja Católica, uma aversão ao dinheiro, porque a Idade Média associou o dinheiro ao demônio, né? Então, isso aí deu aquela ascese, aquela questão de se for rico vai para o inferno e aquelas coisas todas. Bom, não é bem o que o texto de Lucas está dizendo. Não há problemas com a posse dos bens materiais. O problema não é esse, não foi isso que Jesus quis dizer. O problema é que nem todos têm a posse dos bens materiais.
O problema é que, enquanto alguns esbanjam para sair numa rede social, com fulana estava com a bolsa que custa 150 mil reais, num país como o Brasil, que tem pessoas numa fila enorme para pegar osso que antes era doado aos cachorros. Né? Então, isso aí é um escândalo. Então, esse aqui é o problema, é que nem todos têm acesso à prosperidade. O problema não é que alguns tenham a prosperidade, o problema é o acúmulo, é o esbanjamento, é servir a mamão. Então, todos nós fomos criados para ter a prosperidade, mas a prosperidade em todos os sentidos. A prosperidade material, humana, afetiva, espiritual, principalmente, psicológica. Então, nós fomos criados, fomos colocados nesse mundo um processo de evolução. Nós somos chamados de semente. E o que é próprio da semente é evoluir até dar frutos. Isso aqui é a lei da semente. A semente não é para se perder, a semente é para chegar ao seu ápice, que é dar frutos. Né? Se tornar o vegetal e dar o fruto maduro. Isso aqui é a lei da semente. Então, lá na primeira página do Gênesis, nas primeiras páginas, no capítulo 3, quando é narrado o pecado humano, que Adão e Eva são um símbolo da humanidade e representam a humanidade que peca, né? Então, lá é dito que a semente da mulher concorre com a semente da serpente. Que a serpente são as forças destrutivas que também evoluem, que também cresce e amadurece, se a gente deixar. Né? Então, se a gente der... Eu gosto de cuidar de plantas. Todo mundo sabe que eu gosto de cuidar de plantas. Aliás, a minha família gosta de cuidar de plantas. Né? Nós viemos do interior, nós viemos da agricultura e nós gostamos de plantas. Então, a gente sabe que quando a gente dá as condições ideais para uma planta, ela se desenvolve. Então, não tem esse negócio, a mudinha morreu. Eu falei, água demais, ou sol demais, ou então o adubo não era adequado. Então, cada planta, ela não pode ser tratada igual a outra, porque cada uma tem suas necessidades. Isso é uma lei natural. Eu faço uma homenagem a Santo Agostinho, porque hoje é o dia dele, o grande, né? Então, eu faço homenagem a ele. O livro da natureza é tão educativo, educador, quanto a Sagrada Escritura. Deus nos fala através da Bíblia, daqueles que foram escolhidos para escrever, foram inspirados para escrever, e através da natureza. A natureza nos fala, né? Nos dá as mensagens de Deus. Tem um salmo que diz que o dia narra ao dia seguinte as belezas que o Criador fez. Né? Então, quer dizer, na passagem do dia, a natureza daquele dia narra para a natureza que vai agir à noite o que Deus fez ali. E à noite vai narrar para... Na aurora é a hora que a noite vai narrar para o dia que está nascendo as maravilhas que Deus fez à noite. Né? O grande Santo Agostinho. Então, gostava de comentar os salmos, né? Gostava de comentar a Bíblia toda, mas principalmente os salmos. Então, a natureza nos instrui.
E a natureza nos diz que a semente que vai brotar é a semente que vai ter as condições necessárias para brotar, crescer e dar frutos. Então, tem a semente da mulher, que é a semente da humanidade na sua caminhada com Deus, e a semente da serpente, que representa as forças em oposição ao amadurecimento da semente humana. Como os tradutores, às vezes, não entendem muito essas coisas e dizem, o Antigo Testamento é coisa antigona, eu não vou colocar semente aqui nessa tradução, vou colocar descendência. Não é? A descendência da mulher e a descendência da serpente vão estar concorrendo. Mas lá tem a semente, e o autor bíblico não é burro, ele colocou semente porque ele queria que a gente refletisse sobre isso. É um símbolo do que ele quer que a gente aprenda. Para uma sociedade agropastoril, que era a sociedade anterior à sociedade moderna, isso dizia muito, dizer a semente da mulher e a semente da serpente. E o Altino, que está aí numa estufa, sabe do que eu estou falando, né, Altino? Pois bem, então, sigamos. Então, veja só, nós temos aí, né, esse mandamento de Jesus, é um mandamento de Jesus. E é um mandamento interessante porque ele não é um mandamento peremptório, ou seja, taxativo, não sirva mamon, não é assim. Ele é um mandamento muito pedagógico, né, porque ele nos dá a opção. Ele diz que é impossível servir a Deus e servir a mamon, porque mamon, ele exige entrega total. Ele exige um serviço integral. Ele exige que seus pensamentos, suas decisões, seus afetos sejam colocados a serviço dele. E quantas pessoas não sentiram afeto por outra e até pensavam em ter um compromisso com aquela outra, mas não tem por causa de dinheiro? Porque o outro não tem dinheiro. E quantas pessoas não pensaram em fazer algo de útil, mas não fizeram porque não conseguem abrir mão de alguma riqueza? Sabe? Quantas pessoas votam errado, tomam decisões desastrosas que vai influenciar no sofrimento dos outros por causa do serviço ao dinheiro. Quantas pessoas não fazem isso? Então, veja, nós estamos num sistema moderno em que o dinheiro tomou o lugar da honra. As pessoas da antiguidade, elas não poderiam viver sem honra. E todas as decisões eram baseadas na honra. Isso era uma coisa tão exagerada que a pessoa morria ou matava por causa da honra. Tinha que viver com a honra limpa. E aí tinham as guerras e tudo. E a Igreja Católica, para diminuir as mortes, disse, não, vamos fazer o seguinte, em vez de todo mundo se matar, vamos fazer o duelo. Quem ofendeu com o ofendido, e aí morre só um. Então, isso foi o feudalismo. Então, as pessoas antigas, elas não viviam sem a honra. E toda decisão era baseada na honra. A pessoa dizia, mantinha a palavra, custe o que custar. A pessoa queria que todos soubessem que ela era honesta, que ela era confiável. Então, se descobriam alguma desonestidade, a pessoa preferia morrer do que viver sendo desacreditado pelos demais. Era um exagero? Era, mas quando isso caiu tudo, ninguém está mais nem aí para a questão da honra, para um bom testemunho, para uma vida humana decente. E aí, então, no que nossas decisões são baseadas na modernidade? Gente, não vamos dizer que não.
por favor, pessoa pretende se casar, mas eu amo fulano, mas eu não posso me casar agora porque eu não tenho condições financeiras de fazer o casamento. Então, a data do casamento é baseada na questão do dinheiro. Eu tenho que mandar a irmã Ilha para o Piauí, mas agora não é possível, porque não dá para dar condições da Ilha viver no Piauí. Primeiro vamos ver como é que vai ser possível ela ter o que comer, o que vestir lá no Piauí, não é? Porque o trabalho dela é em Recife. Então, o que se vai fazer? Tomar a decisão baseada no dinheiro. Então, mesmo quando nós não estamos decididos a servir a Mamon, o contexto histórico no qual nós vivemos, no qual nós estamos inseridos, não nos dá a oportunidade de realmente ser totalmente livre. Não dá. Não dá. Então, querendo ou não, por uma questão de responsabilidade, a gente tem que pensar se a gente tem condições ou não. E há uma coisa louvável, porque o próprio Jesus disse, olha, não tente construir uma torre se você não vai, né, uma casa, uma torre, se você não tem dinheiro para terminar. Então, mas eu quero dizer o seguinte, que o nosso sistema moderno, o modo como a sociedade moderna se organiza, é um modo como servindo a Mamon. Então, mesmo que pessoalmente eu não tenha essa decisão, mas eu estou inserido num ambiente assim, e eu tenho sempre que colocar diante dos meus olhos essa decisão que eu tenho que tomar a todo instante. Porque o que Jesus, esse mandamento que Jesus nos dá, ele nos coloca diante de que a gente tem que fazer uma escolha. Ele diz, não dá para servir os dois. Então, você tome cuidado, né, para não servir Mamon, porque se você serve Mamon, você não consegue servir a Deus. Não dá, não dá. Porque aí o Mamon vai tomar todos os espaços da tua vida e não vai ter lugar para Deus. Se for serviço a Mamon, não tem lugar para Deus, não tem como. Certo? Então, eu não posso fazer das riquezas Mamon. Eu tenho que fazer da prosperidade material um meio e não um fim. Porque se a prosperidade material for um fim, for a minha finalidade, for a minha meta acima de tudo e de todos, então eu estou servindo a Mamon. E eu sou capaz de qualquer coisa. Né? Sou capaz de trair, sou capaz de destruir a vida das pessoas, sou capaz de qualquer coisa. Porque Mamon exige isso. Então, Mamon dizia para os antigos, né, se acreditava nisso, que se você não serve a Mamon integralmente, ele tira o que te deu. E aí você fica sem nada. Então, as pessoas, elas que servem mesmo as riquezas, que são escravas das riquezas, o seu maior temor é perder aquilo que conseguiram. Não é nem não ganhar mais do que já tem, que o desejo é ter mais, que é a cobiça, né? O Mamon está associado à cobiça, à ambição. Então, nós devemos querer progredir porque Deus nos colocou nesse mundo como semente para ser plantada, para crescer, para se desenvolver, para dar sombra, para dar os frutos. É isso que todos são chamados a ser. Agora, existe a semente da serpente, que é uma planta daninha, que sufoca, né? É uma planta espinheira, que sufoca a semente da humanidade e deixa a semente da humanidade sem se desenvolver.
Então, essa semente da serpente, hoje, não é, nós vamos meditá-la com o aspecto das riquezas, que dá as preocupações do mundo, que dá o estresse, que dá quantas e quantas pessoas, né? E agora eu oro no meu coração por essas pessoas que tiraram a própria vida por causa das riquezas, né? Que elas sejam acolhidas por Jesus. Então, é uma escravidão muito grande, que leva a pessoa a desprezar até mesmo a própria vida. Perder o que tinha, perde a vida. Perde a vida literalmente, porque a vida estava baseada naquilo que tinha. Então, e é interessante esse mandamento de Jesus, que é um mandamento que nos coloca diante de dois caminhos, né? O livro dos Salmos, ele começa com o Salmo dos dois caminhos. O Salmo 1 é o Salmo dos dois caminhos. E é um salmo que eu gosto muito, porque o caminho daquele que faz o bem é como uma árvore plantada na beira de um riacho. O tempo todo está verde. Hoje parece que a gente vai falar de planta mesmo. E a árvore daquele que decide pelo mal, ela não está perto de uma fonte verdejante, porque o mal não vem de Deus. Então ela seca. Então o Salmo 1 diz assim, aí você decide, né, se você quer fazer o bem ou fazer o mal. Se você quer dar frutos ou que você quer secar. Então, é a mesma coisa, são esses mandamentos que nos colocam diante de uma bifurcação de dois caminhos e deixa o nosso livre-arbítrio à escolha. E essa questão tem que ser vista com muito discernimento, porque o contrário do apego ao dinheiro, do serviço à riqueza, da cobiça, da ambição, o contrário disso é o desprezo, como se ser próspero fosse um pecado. Não. Todos devem ser prósperos. Todas essas sementes humanas devem produzir seus frutos, evoluir, se desenvolver, crescer e dar frutos. Todos. Por quê? Porque o fruto cai na terra, produz novas sementes e novas plantas. E isso é que é a lei. Né? Isso é que é a lei da vida, isso é que é a lei da criatura. E então, nós temos que desejar ser prósperos e fazer o possível para que todos sejam prósperos. O Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, diz que não haja pobres no meio de ti. Não haja pobres no meio de ti. Porque se o planeta, digamos assim, foi feito por Deus, foi criado por Deus, com tantas riquezas, não é para ninguém passar fome. E se alguém passa fome, é porque alguém se apropriou dos alimentos. Ninguém passa fome por causa de seca, nem ninguém passa fome por causa de geada. A pessoa passa fome por causa do egoísmo, porque quando tem uma seca, não tem seca em todo lugar do planeta, e quando tem geada, não tem geada em todo lugar do planeta. O clima está bem organizado por Deus. Quem está mexendo no clima somos nós. Então, era para haver partilha. Mas a partilha é feita por uns ou outros que sensibilizam com as notícias. E não é feito principalmente por uma organização política. Os governos deveriam se organizar e ter um fundo comum para essas situações, para que ninguém morresse de fome como na África. Mas as pessoas não têm um acesso
ao que é fundamental, não tem, sabe, era para que as patentes de todas as descobertas sobre o novo coronavírus, essas patentes fossem de uso comum, e não daquele ou daquela potência que quer ganhar com isso. Então, o problema é a falta de partilha. E então, só tem sentido a pessoa ter o que sobra se for para fazer o bem. Só tem sentido ganhar mais do que necessita se for para fazer o bem, se for para equilibrar a balança. Mas todos nós devemos querer ser prósperos e prosperidade em todos os sentidos, né? O problema é só quando se quer só a prosperidade material. E também desejar e fazer o possível para que todos sejam prósperos, né? Porque é assim que Deus quer. Foi por isso que Ele criou esse planeta do jeito, da forma como Ele criou. Então, as riquezas nas quais o ser humano confia, né, é interessante. O serviço a Mamon fala na confiança que se tem, né, na riqueza. Estão em oposição a Deus. E é interessante porque o profeta Elias, ele lutou contra uma divindade concorrente do Deus das alianças, e essa divindade chamava-se Baal. E ele disse algo aí parecido com Lucas, né? O profeta Elias. Não podeis servir a Deus e a Baal. Escolha aí o que vocês vão servir. E ele foi até bem incisivo. Quem decidiu servir a Baal, né, eliminou. Então, as pessoas vivem em função. Então, o dinheiro se torna uma divindade cruel. Cruel. E você tem que abrir mão, às vezes, até aos seus afetos. E há muita coisa para poder viver esse tipo de vida totalmente dominada pelos bens materiais e capaz de fazer qualquer coisa para conseguir. Mas qualquer coisa mesmo, os piores crimes para conseguir. Então, a pergunta é, por quê? Quais seriam os motivos que levariam as pessoas a ter uma vida dessa de escravo, de não ter sossego dia e noite, pensando na bolsa de valores, se as ações vão subir, se não vão subir, se a bolsa vai quebrar, não vai quebrar, se vai conseguir fazer o contrato com fulano, ou se outra empresa concorrente vai fazer esse contrato. Então, quais motivos levariam uma pessoa a ter uma vida dessa, uma vida de escravidão dessa? Parece que, primeiro, é que as riquezas estão associadas ao poder de mando em outras pessoas. Então, quem tem as riquezas tem poder. E a pessoa é enganada porque a pessoa é escrava das riquezas e pensa que é uma divindade. Pensa assim, eu sou Deus. Eu mando em quem eu quiser. Eu tenho não sei quantos sob as minhas ordens. E se acha uma divindade, que é uma ilusão, quando na realidade é o mais escravo de todos os escravos. E o ser humano porque o ser humano tem esse desejo de Deus, aí eu volto a Santo Agostinho de novo, o ser humano tem um coração inquieto,
O ser humano, ele tem um anseio por Deus. E ele confunde esse desejo de Deus com o desejo de ser Deus. Então, o ser humano, ele se sente semente, ele tem essa intuição de que ele pode ser mais, de que ele evolui, de que ele está aqui para, como diria, para o infinito e além. Então, o ser humano sabe, ele intui isso, todo mundo sabe disso. É uma coisa que está escrita na nossa consciência. Essa lei da evolução está escrita em nós. Está escrita em tudo, mas o cachorrinho resolveu participar da live. Mas o ser humano é quem chega a cair na conta, como diz um professor meu. Ele cai na conta disso, ele tem consciência disso. E o cachorrinho que está latindo não tem esse tipo de consciência. Embora ele esteja sujeito à mesma lei. Então, como nós temos essa ânsia de ir além, a gente acha que pode ser Deus. E aí a gente pensa que tendo pessoas a nos servir, que são obrigadas a nos servir, a fazer nossa vontade, a gente é Deus. Então, um dos motivos é o poder que as riquezas nos dão, um poder ilusório. Porque a gente pensa que está muito alto, quando na realidade a gente é escravo. E a outra coisa que pode ser o motivo é a satisfação dos desejos, dos instintos, das paixões, dos desejos mal ordenados ou desordenados. Então, isso também nos escraviza. Nós, seres humanos, não devemos estar a serviço da nossa dimensão animalesca, dos nossos instintos. Nós temos razão, nós temos capacidade de discernimento, nós temos consciência. O certo e o errado, dizia Paulo na carta aos Romanos, está escrito nas consciências de todos. O bem e o mal, o certo e o errado. A lei de Deus está escrita nas consciências de todos. Por isso, os judeus pecaram, porque tem a lei escrita na pedra, e os pagãos pecaram, porque tem a lei escrita na consciência. Ninguém foge da lei de Deus, não é porque não está escrito na pedra que ele não sabe o que é certo e o errado. Está escrito nas consciências. Então, a gente não pode viver sendo escravo de todos os nossos desejos instintivos do reino animal. Porque o reino animal tem os seus ciclos. Deus já regeu tudo isso. A terra tem o cio da terra. Tem em tudo que existe na natureza tem o seu cio. E o ser humano, que participa de toda essa condição da natureza, tem razão, tem inteligência, tem sabedoria, tem espírito, tem discernimento, tem as luzes de Deus quando a coisa fica difícil, e a gente diz, meu Deus, me ajude, eu preciso tomar a decisão correta. Então, satisfazer todos os instintos de forma desordenada, deixar conduzir a própria vida pelos instintos, pelas limitações humanas, só pelas leis naturais que estão dentro de nós, nos faz escravos, não nos faz humanos. Então, seja qual for o motivo, a busca de poder ou a busca da satisfação dos instintos, a riqueza nos ilude e nos escraviza. Quando a pessoa quer riquezas para ter poder sobre as outras,
ela é menos do que as outras, ela é mais escrava do que qualquer pessoa. Tá? Porque um dia alguém vai dizer, eu prefiro sair dessa empresa do que ser desonesto. Então, aquele patrão, aquele empresário, não pode dominar a todos. Pensa que domina, mas não domina. Então, veja, isso é só para nos educar, para que a gente realmente possa viver essa lei da evolução, de amadurecer cada vez mais, e no ser humano a evolução não é só natural, no ser humano há a evolução moral. Então, essa lei da evolução moral, né, nos contrapõe a esse serviço às riquezas. Nós não conseguimos evoluir como seres humanos se estamos servindo às riquezas, a mamon. Então, e qual seria, então, o antídoto? Qual é o remédio? Já vimos que Jesus nos coloca diante desses dois caminhos, já vimos o que isso nos causa, já vimos a possibilidade de por que alguém se sujeitaria a uma situação dessas. E agora, né, nós precisamos ver qual é o remédio, qual é a vacina e qual é o antídoto para essa situação. Ah, mas isso aí é algo que o Antigo Testamento já deu assim, sabe, uma amostra grátis. Um remédio estava sendo preparado. Aí foi dado uma amostra grátis. Depois veio o médico, Jesus, aperfeiçoou mais o remédio, e aí já pode ser usado esse remédio com propriedade. A amostra grátis do Antigo Testamento é amar o teu próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o meu próximo como eu amo a mim, se eu quero prosperidade para mim, eu quero prosperidade para o outro. Então, o que acontece é que eu não serei próspero sozinho. A minha riqueza não diminui os bens do outro. A minha prosperidade não concorre com a prosperidade do outro. Quanto mais próspera eu for, mais o meu próximo também será próspero. Certo? Então, em Israel foram criados vários, que eles chamam de preceitos, para poder pôr em prática esse mandamento, o ama ao próximo como a ti mesmo. Quem tem uma plantação, se o pobre chegar com fome, ele pode retirar daquela plantação o que ele quiser para matar sua fome. Se alguma fruta ou algum cereal cair no solo, seja porque o vento, ou seja por causa dos ceifadores que estão cortando e cai, se cair, não apanhe, é do pobre. Do pobre. No 7º ano, você não vai usufruir da sua plantação. Durante 6 anos, vai colocando lá no celeiro. O 7º ano, tudo que for plantado é do pobre. Então, isso diminuía a desigualdade. E entre si, entre os afins, os clãs e as tribos, não, se uma perdia tudo, todas as outras se uniam e davam parte
de sua colheita para aquela que ficou sem nada. Houve uma onda de gafanhoto, houve uma coisa que entraram os ladrões e fizeram um arrastão e levaram toda a colheita. As outras tribos todas se uniam e aquela ali não ficava com fome. Então, quando se colocava em prática o mandamento do ama ao próximo como a ti mesmo, ninguém passava necessidade. Ninguém. E isso foi durante todo o sistema tribal. Aí inventaram uma tal de monarquia. E Samuel disse, isso não vai dar certo. Não, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Não, isso não vai dar certo. Porque na hora que tiver um rei, vai ter gente pobre e gente rica. E dito e feito. Foi verdade. Toda a nobreza, todo o pessoal do palácio era rico e o demais era pobre. Né? E só tinha riqueza quem estava vinculado à corte, ao pessoal do palácio. E por isso que a comunidade cristã, lá em Atos dos Apóstolos, cada um recebia conforme a necessidade. Igualzinho como era no tempo das tribos. Ama o teu próximo como a ti. Só que Jesus disse, isso aí era um remédio que estava sendo testado. Mas agora eu já fiz toda a fórmula e agora já tem o remédio já pronto, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, é muito mais do que amar o próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo o próximo como eu amo a mim, o critério do amor sou eu, que sou uma pessoa pecadora, limitada. Mas se amai, ou amo o teu próximo, como eu amo o próximo, aí então Jesus é o critério do amor ao próximo. Eu amo ao próximo como Jesus ama a mim e ama ao próximo, seja ele quem for. Então aí sim o remédio já está aperfeiçoado, porque com esse tipo de mandamento não há como querer dominar os outros, não há como querer a satisfação dos seus instintos, satisfação pessoal. Então, a caridade, que ultimamente é tão mal compreendida, que é como se for doar uma cesta básica, doar uma coisa, doar um remédio, uma sopa, um café da manhã para a população de rua. Não, a caridade, o caritas, é o ágape, esse amor de Jesus. A caridade caritas, o amor incondicional com o qual Jesus ama, e Jesus ama morrendo na cruz por todos, inclusive por aqueles que o estão matando. Então, quando é assim, o serviço caritativo, a efetivação desse amor, da doação dos bens materiais, não é daquilo que me sobra. Porque vai chegar uma pessoa, talvez, e eu tenho que dar não do que me sobra, mas do que me é necessário. Então, e obviamente a caridade deve ser feita com sabedoria, porque a caridade sem sabedoria, ela torna o outro escravo também, e dependente de mim. A verdadeira caridade, que é exatamente o caritas, que é o que define o amor de Jesus pelas pessoas, cria condições, cria condições da pessoa não precisar da minha ajuda material. Porque a pessoa pedir
é uma humilhação, é uma descida. Esperar que o outro peça do meu pão é humilhá-lo. Eu deveria criar condições para que ele não precisasse se humilhar. Então, isso exige uma atenção ao outro. Isso exige pensar em diversas possibilidades de fazer o outro crescer. Eu gosto muito da Fraternidade Sem Fronteiras, vou dizer por quê. Porque não fica só dando o peixe a Pedro, mas ensinando o Pedro a pescar o peixe. Cria condições das pessoas evoluírem, porque elas nasceram para evoluir, não é para estar lá embaixo. Nós não temos aqui a religião dos hindus, de que eles nasceram em casta, e se eles nasceram para pedir, eles têm que pedir. Para isso, a Santa Madre Teresa de Calcutá já mudou até muita mentalidade disso lá. Não é isso. Então, essa coisa de dizer assim, olha, esse aqui, nós ajudamos o avô dele, o pai dele, agora nós ajudamos, isso é terrível. Isso aí é um pecado. Isso aí não é serviço caritativo, mas é um pecado. Era para ter ajudado o avô dele a se desenvolver e ser próspero, para que o filho e o neto não precisassem mais de sua ajuda. Então, e a caridade não é só material. A caridade é despertar na pessoa, sair dessa condição de pedinte, querer evoluir, querer produzir, querer avançar, saber que é capaz e que tem condições, que Deus deu essa condição. E se alguma coisa trava isso, tem que ser resolvido. Aí é a semente da serpente, que a erva daninha que está sufocando. Todos nós nascemos para ser prósperos em tudo. Nós nascemos como uma semente para avançar. Então, nós temos que prevenir a miséria nossa e dos outros. Nós temos que pensar com sabedoria, fazer uma caridade com sabedoria, criando condições, pedindo a Deus essa sabedoria, criando condições para que nós e os outros sejamos prósperos de uma forma equilibrada, que um não tenha mais enquanto o outro não tem. Acabar, erradicar a miséria, não haja pobres no meio de ti. Antecipar-se em fazer o bem para que irmãos não precisem se humilhar em pedir, e que aqueles que são viciados em pedir possam ser educados, porque existe a caridade do saber, o saber que liberta. Aqueles que pedem não sejam escravos de viver pedindo, mendigando, mas queiram avançar, queiram evoluir. Às vezes isso é muito difícil, dependendo com quem a gente trabalha. Nós temos uma irmã Luciene, que trabalha com a população de rua. Como é difícil. Isaura também, minha irmã que está aí presente, também trabalhou muito com a população de rua. Sabe o quanto é difícil, porque aquelas pessoas, elas estão num pensamento catastrófico, elas estão convencidas de que elas devem viver daquele jeito. Né? Elas estão com uma decisão delas de viver daquele jeito. E aquilo não é bom para elas. Não é bom para que a semente não dê frutos. Não é bom que a luz que nós somos fique debaixo do alqueire. Não é bom que a cidade que nós somos não fique sobre o monte. Ninguém. Né? Então, aquilo não é de Deus. Aquilo é a pessoa mesmo que se impôs, ou alguma força negativa impôs a ela. Mas não é vontade de Deus. A vontade de Deus é aquilo que está desde o início, não é? Que nós possamos crescer e multiplicar. E por isso que nós somos chamados de semente lá no Gênesis, porque Deus disse assim, crescer e produzir frutos, que aí no português é traduzido por crescer e multiplicar. Mas o que ele quer é que a gente produza frutos, e produza frutos de todos os jeitos. É para nós sermos prósperos, porque esse planeta é rico, ele tem todas as condições de que todos nós sejamos prósperos. E aqui eu encerro, peço perdão por ter me delongado demais.
Que Deus nos abençoe e nos dê condições de tomar as decisões corretas sobre os nossos bens materiais e também a partilha de tudo que nós somos, inclusive a aprender a nos educar e educar os nossos irmãos necessitados dos bens materiais também nessa dimensão do crescimento, do amadurecimento humano. Fiquemos com a paz de Deus.